Bem-vindos ao segundo episódio do Adelbras Podcast. Nesse quadro, nós entrevistamos empreendedores de sucesso que vão compartilhar conosco cases, histórias e estratégias para você aplicar na prática no seu negócio. No primeiro episódio, a gente conheceu a história da Amarelinha Tintas, líder do mercado de tintas em todo o eixo que vai de Jundiaí até Campos do Jordão. E hoje a gente vai conhecer também outro líder, aqui no estado de São Paulo, mas em uma área completamente diferente, a de distribuição de suprimentos corporativos, a Procomp Distribuidora. Zé Roberto, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Você? Tudo ótimo, tudo graças bom. a Deus. Vamos lá? Vamos lá. Zé Roberto, 40 anos de história é uma credencial que poucas empresas podem apresentar, né? E uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente estava conversando antes, é que nem sempre a Procomp foi uma distribuidora, né? Mas tem uma espinha dorsal que conecta toda essa história, que a Procomp, ao mesmo tempo que nem sempre foi uma distribuidora, ela sempre procurou trazer soluções para outras empresas, né? Como é que foi esse caminho que trouxe vocês a ser essa referência que é hoje no negócio de distribuição de suprimentos? Veja, nós começamos a empresa em 1983, né? A empresa foi criada basicamente como prestadora de serviço. Ela era uma prestadora de serviço, aquilo que vocês nem imaginam, né? Vocês não estavam, algumas pessoas estão há muito menos tempo aqui do que o tempo da empresa. Naquela época, as empresas necessitavam de prestação de serviço do quê? Para fazer uma folha de pagamento, não tinha computador, fazer a contabilidade, eles faziam na mão a ficha tríplice e nós passávamos para fazer o serviço impresso depois num diário, que tudo era arquivado. Nós fazíamos serviço de aquilo que hoje é tudo automático, era feito basicamente offline. Eles faziam uma planilha e nós vínhamos fazer, depois nós processávamos os dados para fins fiscais, fins de folha de pagamento, contabilidade. Tudo isso. Fazia a contabilidade em si, contabilidade e folha de pagamento basicamente. Sim. E aí como é que foi evoluindo essas mudanças? Como é que foi, aliás, o processo que foi levando você a pensar, olha, talvez as coisas estejam mudando, é melhor eu seguir para esse caminho aqui? Isso teve um tempo, né? De 83 até o ano 90, ela foi uma evolução tecnológica bastante lenta, né? Os computadores, ainda não existia computador no Brasil, consequentemente, a gente conseguia deter o controle das próprias empresas fazendo só o serviço. Em 1990 começou-se a entrar os computadores no Brasil, né? Houve uma abertura de mercado e veio os primeiros PCs, as primeiras máquinas que o cliente podia fazer o serviço internamente, que antes não podia. E à medida que isso foi acontecendo, a Procomp percebeu, nós fomos percebendo que permanecer na área de serviço nós não teríamos um dia para acabar, né? E começamos a vender os suprimentos para esses computadores. Na época, os disquetes, as fitas magnéticas, à medida que ia acontecendo a evolução, a Procomp começou não só a prestar serviço, mas também entrar com essa gama de produtos para atender os clientes, basicamente isso. E aí teve mais uma mudança muito importante nesse processo, né? Dessa fase de informatização, vamos dizer assim, para a volta do papel, que é muito curioso, né? Exatamente. Dos anos 90 até o ano 2000, foi um período de bastante mudança nessa área tecnológica, que eram os computadores cada vez mais rápidos, cada vez mais maior para que você arquivasse os dados, muito mais facilidade, pessoas da área de informática se aprendendo, se profissionalizando, consequentemente tendo as empresas mais facilidade para adquirir serviços e produtos, né? E aí, o que aconteceu nesse período? No ano 2000, a gente começou a perceber que existia, a Procomp basicamente fazia de tudo um pouco,
né? Vendia suprimentos de qualquer linha, fazia de assistência técnica, fazia de tudo um pouco. No ano 2000, a gente percebeu que nós tínhamos que partir com foco num produto de distribuição, passar a ser um distribuidor de um produto-chave, para tirar um pouco essa questão de empresa de prestadora de serviço para uma empresa de revenda, de distribuição. Aí entramos, que foi o nosso primeiro produto, nós entramos com a linha de papel A4, a distribuição da marca Chamex na época. Sim, e aí agora, mais recentemente, a gente teve mais uma mudança, né? Isso que é muito curioso, né? A Procomp sempre se adaptando a essas mudanças do mercado, que é essa questão da digitalização, que a pandemia acabou até acelerando muito esse processo, né? E como é que foi esse? Exatamente. De 2000 até hoje, né? Até agora na pandemia, houve muita modificação de mercado, né? O papel em si, ele teve um crescimento até 2014, por volta de 2014 as vendas eram exponenciais, e 2014 até a pandemia ele teve uma queda, houve um percentual de queda de venda de papel aí, porque já havia uma tendência de queda natural, por questões aí de digitalização, de fácil arquivo, né? Porque antes nós imprimimos tudo e guardávamos o papel. Hoje não, hoje nós temos espaço físico em computadores, que não tinha lá atrás, para que os arquivos fossem digitalizados, não só digitalizados depois de impresso, mas também antes de ser impresso, né? O próprio texto ia para a digitalização. As próprias informações geradas dentro do computador vai para um arquivo magnético, arquivo digital. Isso tudo deixou-se de imprimir muita coisa, né? E com a pandemia, houve, como você próprio disse, a pandemia é uma história, passamos por um momento diferente de tudo que nós passamos nos últimos anos. E houve, com o trabalho feito, home office, né? Fez com que muitas empresas deixassem de imprimir os produtos no papel. Por exemplo, grandes companhias que consumiam lá 100 caixas de papel no escritório durante um período de 30 dias, passou a consumir 10, porque as pessoas trabalhando em casa passou a ter um comportamento não mais impressora, não ter impressora em casa e às vezes não imprimir mais e fazer o trabalho olhando direto para o computador, gerando os dados e arquivando internamente. Isso teve uma mudança de comportamento, sim, muito... E isso é uma coisa muito curiosa, porque então você tem que ter essa sensibilidade, né, de sentir esses ventos do mercado de uma forma até quase antecipada, porque você não pode ser reativo, você tem que ser ativo, especialmente porque a Procomp atende outras empresas, né? Então, se há uma demora numa reação, ou você perde esses clientes que já estão nessa transformação para digitalização, ou você acaba também influenciando eles. Então é uma coisa interessante que você está sempre antenado nisso. E aí, como que fica essa questão da distribuição do papel dentro do modelo do business, né, da Procomp? Porque a gente mencionou essa crescente digitalização, ao mesmo tempo é um asset fundamental, né, para a operação, mas você está vendo agora essa redução no consumo de papel. E aí, como é que fica o seu negócio nisso? O que você está observando agora? Veja, com essa tendência de queda de venda de papel e como a nossa empresa estava preparada para vender grandes volumes, em 2019 nós adquirimos uma empresa na região de Sorocaba, que adquirimos, na verdade, não uma empresa, sim a carteira de clientes, e entramos com novos produtos. Nós enxergamos que ter 98% da empresa atrelada à venda de papel era muito perigoso para nós, né? Era muito risco. Existia uma interdependência muito grande, né? Principalmente uma dependência da Procomp com a fábrica. Qualquer mudança de mercado poderia trazer problema. E a gente começou a enxergar isso com mais cautela. Adquirimos essa carteira de cliente, adquirimos novos clientes e hoje, em 2019, saímos de um volume concentrado em papel e fomos aí com um volume de 15% a 20% do nosso produto em novos produtos. Aí, inclusive,
entrou linhas novas, saímos de 300 SKUs para 5 mil, quase 5 mil SKUs, né? Representativamente 3 mil SKUs novos, né? Quer dizer, olhar para o mercado e olhar para essas tendências e o perigo que você ter um produto só na linha fez com que a gente fizesse esse movimento. E tem uma coisa que é interessante, que é a questão da margem, né, e da operação, né? Porque são não só uma expansão desse centro, vamos dizer assim, em relação ao papel, mas também trabalhar com produtos que permitam a margem um pouquinho melhor, né? Como é que é essa diferença de negócio, de trabalhar com tão apertado e tão flutuante ali com relação ao papel, em relação a esses outros produtos que você foi buscando? Na verdade, o papel realmente sempre teve uma margem apertada, é um produto, eu sempre falo que é um commodity com marca, né? Trabalhar com papel não teve muita rentabilidade. Você tem que saber trabalhar com o produto e você fica ali muito sensível a qualquer movimento de mercado. Quando você entra com novos produtos, hoje com a Delbras, com os novos produtos que nós colocamos, esses novos produtos, como ele representa menos na cesta de produto, vamos supor, o papel representa dentro de um escritório um custo muito alto em relação aos demais produtos. Você consegue agregar uma margem bem melhor nos demais produtos. Claro que alguns itens, quando os itens, você tem que trabalhar com margem menor ou maior, dependendo o que faz parte da cesta, né? Mas o papel, sem dúvida nenhuma, a margem é bem menor. Os demais produtos você consegue trabalhar com uma margem bastante mais robusta, você consegue distribuir com maior ganho, consequentemente trazer uma margem para a empresa e menos risco para a empresa. Isso é interessante, essa combinação de modelos, né? Então você tem um produto com muito volume, uma margem menor, e um produto, ou melhor, uma linha, uma gama inteira de produtos que você tem uma margem maior, mas trabalha com volume menor, né? E isso a gente viu, inclusive, no caso da amarelinha tintas. O caso das tintas e do papel acaba se assemelhando nisso, e a amarelinha, inclusive, buscou uma solução que é quase análoga ali da Procomp, no sentido de produtos como o da linha da Delbras permitem você expandir esse centro, que é fundamental, o papel no caso de vocês, ou tinta no caso deles, e aí você expande isso com outros produtos, como por exemplo a linha da Delbras, né? Aliás, dentro desse assunto, a Delbras já é parceira da Procomp já há 8 anos, né? E especialmente nesses últimos 4 que a gente vê essa participação ainda maior dentro do universo dessa estratégia nova da Procomp, expandir em relação a esse centro do papel, procurando produtos aí com uma margem maior, mas ainda sempre focado muito na qualidade, que é a assinatura da Procomp, né? Mas eu queria ouvir de você um pouquinho o feedback dos seus clientes, né? Os clientes, pessoas jurídicas mesmo, em relação aos produtos da Delbras, e como que tem sido esse feedback deles e a percepção deles em relação aos produtos da marca, e quais são os produtos que acabam saindo mais? Eu sei que tem vários negócios diferentes, né? Mas queria entender um pouquinho melhor disso. Veja, nos últimos 8 anos nós começamos com alguns produtos, né, na linha de papelaria, que era não só papelaria, estou falando papelaria para atender o corporativo e algumas papelarias inclusive, né? E nesses últimos anos nós aprendemos, nos primeiros 4 anos, quais eram os produtos que tinham maior aceitação no mercado, produtos de qualidade. Como eu disse anteriormente, nós da Procomp sempre escolhemos produtos de qualidade para que não tenha troca, não tenha problema, o cliente fica satisfeito e tem uma continuidade. Quando você trabalha para o corporativo, você tem que estar muito atento a isso, porque o cliente troca você facilmente. Procuramos nesses primeiros 4 anos quais eram os produtos, e de 4 anos para cá, quando nós, como eu disse, adquirindo essa carteira de cliente e agregando mais cliente, colocamos a linha Delbras como um produto já confiável e, obviamente, uma aceitação fantástica no mercado. Feedback de cliente é ótimo para esse produto, nós não temos problemas, nós não temos devolução, e se há alguma dúvida de utilização ou uma possível troca, fazemos rapidamente e trazemos, é claro, para a indústria, para que a indústria veja se tem problema ou não, ou se realmente é um equívoco do cliente, um mau uso, né? Os produtos mais vendidos, como nós trabalhamos fortemente com o produto da Delbras no corporativo, o produto mais vendido para nós é a fita transparente, fita de empacotamento, né? Todas as medidas nós trabalhamos. A fita crepe também é um produto que a gente vende muito bem, e agora com os blocos adesivos que estão vendendo, que é mais para o mercado corporativo, mas por incrível que pareça, o mercado
mais para o mercado de papelaria, mas o mercado corporativo também compra esse produto. Usa muito impressionante como compra esse produto. Sim, interessante. E aliás, até para a gente conhecer um pouquinho melhor esses perfis de clientes, quais são os tipos de empresa que vocês atendem e com quais tipos de contrato? Veja, nós temos aí praticamente 3 tipos de cliente. Tá? Nós temos o cliente que é uma licitação pública, que é o mercado público, né? Nós trabalhamos com isso no público. Nós trabalhamos com o mercado corporativo, que é basicamente hoje 60% do nosso negócio. Quem são os clientes? Desde uma empresa pequena até uma grande empresa corporativa. Qualquer tipo de empresa, eu não vou citar nomes, mas qualquer tamanho, nós temos contrato de atendimento semestral, atendimento anual, nós temos assim contratos de curto, médio e longo prazo até 1 ano. Quem são esses clientes? Qualquer cliente, seja o tamanho que for, nós atendemos, desde uma caixa de papel, uma fita, até dezenas de caixas e volume grande de fita. Qualquer cliente do corporativo. E também trabalhamos com alguns clientes de revenda, são pequenas papelarias, grandes papelarias. Quando nós atendemos muito rápido o Estado de São Paulo, às vezes uma falta do produto, uma ruptura do produto que compra direto de uma indústria, vai a Procomp lá e atende o produto. E às vezes o cliente continua comprando de nós por conta disso, do fácil atendimento rápido. Atende uma necessidade pontual e acaba ficando, né? Agora, você falou sobre empresas públicas, eu também queria entender um pouquinho melhor como que é a diferença no processo de contratação, de compra, enfim, o próprio fluxo comercial entre as empresas, vamos chamar assim, quando a gente está falando de uma licitação ou de uma empresa, um corporativo mesmo. Quais são as principais diferenças? A empresa pública basicamente tem 2 modalidades, são as compras diretas, aqueles que eles precisam rápido, né? Eles fazem uma tomada de preço no mercado, vê o melhor preço e faz uma compra direta. Ou através de licitação pública, é aquela licitação tradicional que abre lá a licitação, participa através de leilões de preço, né? Leilão reverso, você começa um preço alto e chega até um ponto lá e não atende, declina, né? E esses contratos são contratos normalmente de 12 meses. Você tem, uma vez que você fecha um contrato de licitação, esses contratos normalmente são de 12 meses. Né? E são contratos importantes, né? na licitação pública. Né? Agora, quando a gente está falando das vendas para o corporativo, muitos falam de vendas ativas e passivas. Né? Fala um pouquinho sobre as diferenças, esse tipo de atendimento, os cuidados necessários em cada uma delas, a dinâmica delas. A venda passiva é aquela venda que o mercado corporativo acha você através de um site ou através do produto que você, através de qualquer forma, né? Ou através de uma indicação, né? E vem e liga para dentro da nossa empresa. É uma venda passiva. Ele acaba vindo para dentro da empresa, né? E daí você tem que ter todo um cuidado para saber exatamente qual produto ele precisa, para que você não venda errado, para transformar ele em fiel, né? Obviamente, se ele vem numa venda passiva, ele veio para dentro, você faz um bom atendimento, ele se torna um contrato ou um cliente spot com uma certa ele compra todo o período dele, durante o ano todo, ou durante um período. E a venda ativa é aquela que nós procuramos o cliente, é a prospecção. Você pega, liga para o cliente, dá uma lista de prospecção de empresas, né? E o vendedor liga, veja o produto que ele utiliza, se ele está usando corretamente. Você tem que ter uma habilidade imensa para que você não troque o produto por um produto de qualidade inferior. Às vezes ele trabalha com outra marca e a gente vai lá, olha, nós temos um produto similar, que tem qualidade, é uma venda mais difícil, mas uma vez que você entra desse cliente, ele se torna fiel com fidelidade, continuidade, fecha contratos de 3 meses, 6 meses, 12 meses, às vezes simplesmente compra spot, ele coloca o pedido para você e faz com que você entregue naturalmente, ele vira um cliente natural. Agora, tudo isso partindo do pressuposto que o cliente sabe o que quer e o que ele quer está correto, né? Mas pode acontecer do cliente saber o que quer, mas o que ele quer na verdade está errado? Como é que? Porque aí quem responde por isso acaba sendo vocês, né? Se o produto que ele quer
na verdade, não se aplica para a necessidade dele, né? Você tem algum exemplo a respeito Eu disso? falo que o cliente às vezes sabe o que quer e às vezes pensa que sabe. Né? Exatamente. Ele utiliza o produto errado e daí o produto vira o problema, diz que o produto tem baixa qualidade e não é verdade. Quando você faz uma venda, o vendedor tem que ter foco e conhecer o produto. Né? Quando você liga para um cliente, você tem que saber exatamente, quando muitas vezes o cliente liga, olha, às vezes até um produto novo, olha, eu quero uma fita que eu não tenho na linha de produto. Nós procuramos entender como é que funciona essa fita para a hora que você volta com o cliente, fazer a venda adequada para ele, porque muitas vezes ele está usando aquela fita de forma errada, ou de forma inadequada, uma medida que não atende, daí ele fala, olha, o produto A e B rompe, né? Uma fita papel, uma fita plástica, né? Eu estou falando, né? Sim, ou até procurando uma adesividade em uma superfície que não é compatível com aquele. O papel não tem aderência adequada, né? Ele tem uma aderência inadequada e você, obviamente, se você não souber vender, fatalmente ele vai achar que o produto que não é bom. E não é verdade. É você fazer uma venda adequada para o cliente e aquilo que eu falei, como ele pensa que sabe, essa correção é importante. Agora, ainda dentro desse negócio de distribuição, uma curiosidade, quais são as diferenças, as principais que você vê entre o mercado corporativo e o de varejo? O mercado varejo a responsabilidade da compra é realmente o comprador compra para vender. Então ele compra e ele acha que o produto é bom ou ruim se tiver a venda final lá e sair da gôndola dele. Né? E não tem muito comprometimento. Agora, a responsabilidade nossa na venda para um corporativo, porque vai fazer parte de um serviço que ele vai fazer interno. Né? Imagina você comprar uma fita e o computador final, o comprador final, o consumidor final ir lá e pegar na prateleira e usar de forma errada, a responsabilidade não é nossa. Mas a partir do momento que você coloca um produto no mercado corporativo para atender uma demanda ou uma necessidade dele, ele não funciona, a responsabilidade passa a ser nossa. Por isso que eu entendo que são mercados diferentes, são comportamento de compra, de venda e de compra diferente. Um tem uma responsabilidade, às vezes até para finalizar o produto final dele, e o outro é para colocar na prateleira. É bem diferente. É diferente realmente a forma de compra e a forma da venda. Perfeito. Agora, uma coisa, a velocidade ela é fundamental para um distribuidor eficaz, mas tem uma balança que é um desafio de gestão, né? Que de um lado, lógico, você tem que ter uma cadeia de fornecimento ali, vamos dizer assim, já na ponta ali do garfo, já para sempre atender muito bem o seu cliente, mas ao mesmo tempo, você também não pode ficar com muito capital parado, né? Então como é que você foi encontrando ao longo do tempo esse equilíbrio entre você ter essa cadeia de suprimento para o seu cliente, mas ao mesmo tempo não ficar com tanto capital parado e ao mesmo tempo eu queria ouvir de você alguns exemplos, porque os acertos a gente desfruta, né? Mas é nos erros que a gente aprende. Você tem alguns casos passados de que te ensinaram muito para você compartilhar? Sim, nesses primeiros 4 anos que eu disse, nós aprendemos. Teve produto que eu comprei e ficou 4 anos lá. Né? À medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo, olhando para o produto, você tem que estar muito atento ao produto ser descontinuado, você tem que estar atento à qualidade e aceitação do mercado. Né? Realmente é difícil você chegar aí qual é o produto que tem um alto giro. Né? O que a gente faz? Né? A gente olha, o produto que tem facilidade de venda, você não se preocupa. Uma fita crepe, uma fita vai vender de qualquer forma. Agora, os demais produtos você tem que estar atento, olhando se o mercado compra, se ele tem uma aderência aí para consumidor final, se você pode mudar o mercado. Olha, no corporativo não vai, mas vai aqui para o varejo compra e o consumidor final tem uma facilidade de comprar esse produto. Né? Porque tem coisa que o consumidor compra e o corporativo não compra. Quer dizer, não é fácil você chegar a esse consenso, né? Qual o produto certo para você ter na prateleira? Eu digo para você que é um balanço de ensaio
e também acertos e erros, né? E você vai aprendendo, você vai olhando, analisando o sistema, procurando mercados novos. Não é tão simples assim. O distribuidor, e ao mesmo tempo ele tem que ter o produto, porque se não tiver, você não é distribuidor. O produto que você se propõe a ser distribuidor, você tem que ter na prateleira, sem ruptura. Isso é um ponto que a gente faz. Aqueles que são mais spot, menos procurado, você trabalha com um volume menor e sempre atento a vencimento, tem uma série de questões aí. Realmente é difícil, mas o tempo vai ensinando você, né, a fazer essas correções e as adaptações. Agora, quando a gente está falando de custos operacionais, quais que são os maiores desafios dentro do universo do negócio de distribuição? Eu digo que o maior problema, digamos assim, dentro de uma distribuição é a logística. Logística, armazenamento e entrega, né? De modo geral, a parte de logística. Os custos são altos, se você não tomar cuidado, as perdas são altas, né? Você é muito sensível. Eu digo que o maior desafio do distribuidor é ter produto sem ruptura e ter uma logística certa e a um custo adequado, porque senão o distribuidor não fica dentro do mercado, né? Você tem que ter... Eu diria que o maior desafio é a logística, armazenamento e entrega. É o maior desafio de qualquer distribuidor. Agora, a gente falou muito sobre essas mudanças que a Procomp teve ao longo do tempo, se adaptando a esses ventos novos do mercado, né? A última foi essa digitalização acelerada, em especial pela pandemia, né? Agora, você vê olhando para frente no horizonte alguma outra possível mudança que possa levar aí a Procomp a mudar novamente um pouco o seu foco ou a expandir de onde vocês estão hoje? Claro, nós estamos agora, inclusive, já para 2024, pensando na questão de armazenamento. Nós estamos indo para um depósito novo, um espaço 10 vezes maior, e a gente olha para isso realmente. O que eu olho? Nós temos que abrir novas linhas de produto, abrir a linha de produto para atender outros mercados, esse é um ponto, né? Agora, é o que eu falo sempre, o mundo está sempre em... A gente não consegue imaginar daqui a 5 anos como é que vai ser. Comportamento, o mundo está sempre em mudança. Comportamento do consumidor, comportamento de compras dos novos compradores, as empresas, a forma de compra. Eu diria para você que a gente olha assim, não dá para ver um horizonte muito longo, porque a única coisa que a gente sabe é que daqui a pouco nós temos que estar muito atento às questões ambientais. As empresas que não olhar para isso vai ter problema, é óbvio, já tem hoje, teve no passado e vai ter no futuro, né? Esse é um ponto importante, que as pessoas, nós vamos ter mais velhos do que novos, vai ter, a população brasileira vai envelhecer. Então é a única coisa que é certa. O resto a gente tem que se adaptando, ajustando. Claro que a gente está olhando para isso com novos produtos, mais espaço, melhor armazenamento, expandir um pouco mais em outros mercados, exceto o mercado, além do mercado corporativo hoje, que a gente trabalha aí pequeno, médio e grande, maiores, com espaços maiores, a gente deve atingir em maior condição clientes maiores, né? Porque nós atendemos hoje qualquer tipo de cliente, pequeno, médio e grande, mas a gente tem novos produtos, tem linhas de hospitalares que a gente atende com menos produto, temos que abrir linha. Eu acho que linha de produto, porque cada vez mais ter dentro da distribuidora todos os produtos que aquele determinado mercado compra, corporativo, que seja ele corporativo hospitalar, seja ele corporativo médio e grande, indústrias e todos os outros mercados, licitação pública, kits, pensar em kits, uma coisa que nós hoje não conseguimos ter produto para um kit escolar completo. A gente enxerga exatamente isso, indo para um espaço maior, criando novas metodologias de venda e espaço físico, a gente vai estar olhando para isso sim. Agora, Zé Roberto, para encerrar, do alto da sua experiência, 4 décadas aí nesse setor, que conselho que você pode dar para um empreendedor que está querendo começar ou está começando já a atuar no ramo de distribuição, de qualquer ramo que seja dentro dessa área? Veja, eu diria que é difícil dar conselho, né? Usando a minha experiência, eu imagino que qualquer distribuidora, primeiro, ele tem que estar com os fornecedores certos, tem que estar com os parceiros, o produto certo,
produto certo, conhecer não só os seus clientes, mas também os seus concorrentes, né, para que ele consiga realmente enxergar e criar foco, né, criar foco no produto. Eu diria que, além disso, ele tem que ter muita disciplina, ele tem que botar um pouco do coração dele no negócio, porque foi uma coisa que a gente, às vezes até de forma crítica, algumas pessoas já colocaram, você usa muito o coração. 99% das minhas decisões foi menos razão e mais coração, às vezes. Qual o produto, qual é o fornecedor certo, não ser imediatista, trazer um produto simplesmente para ganhar dinheiro no primeiro momento. Basicamente, estar ligada a procurar o cliente certo, o fornecedor certo, ter muita disciplina e muita persistência. Persistência, e sem persistência a gente não consegue nada, porque muitas empresas, né, começam e terminam em pouco tempo, porque falta persistência, né? E botar, eu digo sempre que talento, só talento não traz, ter uma empresa, ser um empresário não é só talento, tem que ter muita boa vontade, muita dedicação e um pouco de coragem também, tá? Eu acho que basicamente o conselho é esse. Disciplina, produto certo, cliente certo, fornecedor certo e a coisa segue.